Eu estava lendo a respeito de antibióticos e vi que o consumo tem sido muito grande, tanto em humanos quanto em animais da agropecuária, né? E que como os organismos que consomem esses compostos não metabolizam toda a dose consumida, os antibióticos acabam chegando ao meio ambiente, principalmente no ambiente aquático, e isso afeta os organismos que vivem na água, alterando a fisiologia deles e também selecionando bactérias resistentes a esses antibióticos. Exato. Isso é uma questão ambiental realmente muito relevante. E piora se a gente pensar que os tratamentos de água e efluentes de hoje não retiram esses compostos da água. Pois então, sem falar que a gente está ingerindo microdoses de antibiótico à toa, né? Isso não pode ser bom. Você não trabalha num laboratório de ecologia? Tem a ver, não tem? Sim, lá no LAFIP há pesquisas justamente nessa área de ecotoxicologia. Inclusive, numa parte da tese do meu colega Rafael Kitamura, ele fez experimentos para avaliar a eficiência da técnica de fitorremediação usando uma macrófita aquática, a Egeria densa, para retirar a ciprofloxacina da água. Não, você está me falando que ele usou uma planta para tratar a água e retirar o antibiótico de lá? Foi isso mesmo. Inclusive, o meu projeto está ligado ao dele, porque com a orientação do professor Marcelo Pedrosa Gomes e com a orientação do próprio Rafael, eu fiz uma avaliação dessas mesmas águas tratadas pela Egeria densa para verificar se havia efeitos de toxicidade da água tratada sobre as microalgas do gênero Desmodesmus. Não entendi. Se a água foi tratada, por que haveria de ser tóxica para a microalga? A ideia do experimento é justamente confirmar se a toxicidade foi reduzida ou não, já que a água tinha sido tratada, né? Nas águas tratadas com a Egeria, foi verificado que após 96 horas de tratamento, a eficiência de retirada de ciprofloxacina foi de 58% a 75%. Ah, entendi. Ficou um pouquinho de ciprofloxacina na água, então. E aí vocês queriam ver se a água continuava com potencial tóxico, mesmo retirando boa parte do antibiótico. É, tem isso. Mas a questão principal é que as macrófitas podem liberar substâncias que têm o potencial de inibir os outros organismos do ecossistema. E para fazer o experimento, você colocou um tanto de microalga nessa água tratada com Egeria e o outro tanto em água sem tratamento contendo o antibiótico que vocês pesquisaram. Exatamente. Foi feito um controle e também foi usada concentrações iniciais de cipro em 1, 10 e 100 microgramas por litro para cada caso. E aí, em um caso foi colocada a Egeria para tratar a água e no outro não. E para avaliar os efeitos sobre as microalgas, foi verificada a taxa de crescimento celular, a taxa fotossintética e de respiração, que estão relacionadas ao metabolismo primário da célula, né? Além de marcadores bioquímicos como a atividade de enzima catalase, concentração de peróxido de hidrogênio e concentração de MDA. Todos esses são marcadores bioquímicos relacionados ao sistema antioxidante da célula. Nessas avaliações, eu percebi, por exemplo, que as microalgas expostas a cipro tiveram a porcentagem de inibição do crescimento celular variando entre 62% a 83%, enquanto que nas águas que foram tratadas, houve uma redução significativa da taxa de inibição de crescimento. Além disso, nas águas sem tratamento também houve redução na taxa de respiração e de fotossíntese das células. Mas, por outro lado, em águas tratadas por Egeria densa, a respiração e a fotossíntese das microalgas quase não foram afetadas. Já em relação àqueles marcadores bioquímicos que eu falei, na água não tratada, houve aumento da atividade de catalase, de concentração de peróxido de hidrogênio e da concentração de MDA. Com isso, as células sofreram danos oxidativos, o que pode afetar o funcionamento das células e até levá-las à morte, né? Pensando novamente na água tratada, foi observada a prevenção do dano oxidativo nas águas em que tinha concentrações baixas de cipro inicialmente. Nessas águas não houve aumento da atividade de enzima catalase e nem houve aumento da concentração de peróxido de hidrogênio e nem de MDA. Mas por que o crescimento celular, a respiração e a fotossíntese da microalga são afetados pela presença de ciprofloxacina? A ciprofloxacina acaba tendo efeitos deletérios sobre o metabolismo primário das microalgas.
já que, como eu disse, ela causa um estresse oxidativo. Esse estresse acontece quando a produção de espécies reativas de oxigênio ultrapassa a capacidade da célula de detoxificação por ações enzimáticas e não enzimáticas. E aí, esses compostos podem afetar funções celulares e causar morte celular. Esses compostos podem afetar, por exemplo, proteínas da célula, pode afetar os lipídios de membrana, o DNA e, consequentemente, vai afetar funções metabólicas da célula, como eu disse, e pode levá-las à morte também. Bem, a conclusão, então, foi que a fitorremediação fez diferença para que os efeitos toxicológicos diminuíssem. Exatamente isso. Os efeitos toxicológicos diminuíram, como a gente esperava que acontecesse.